Amém? Uns dias aí sem fazer, os irmãos já dá uma esfriada um pouco aqui. Vamos retomar o nosso estudo em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje a gente vai falar da marca do anticristo, do selo do Deus vivo. Amém? Glória a Deus por mais essa noite, glória a Deus pela vida de vocês que puderam estar, aqueles que não puderam vir. Esse é um tema, talvez, o mais importante do nosso estudo. A marca do anticristo e o selo de Deus, qual muita gente fala, muita gente prega, muita gente ensina, mas esse tema ainda continua desconhecido na maioria das igrejas, né? A gente fala muito de anticristo, você entra no YouTube, o que mais tem é anticristo, é o selo de Deus, a marca da besta, a marca do anticristo e taraná, taraná, taraná. Está lotado de vídeos sobre isso, mas a maioria fala da mesma coisa. Fala de um homem que vai vir um dia, né? Fala de um líder mundial, fala de um líder religioso. Alguns falam que é o Papa, outros falam que é um líder muçulmano que vem ali da região da Palestina, outros falam que ele tem que vir de Israel, e a gente fica procurando um anticristo fora, né? Mas quando a gente vai para a Escritura, a gente percebe que o anticristo, como diz João, já estava presente no tempo dele, e o espírito dele já atua desde o princípio. Então a gente tem o espírito do anticristo, que está atuante desde o princípio, contra o espírito de Cristo, que também atua desde o princípio. Então, o que a gente tem que fazer como advertência? A gente não pode esquecer que tanto o espírito do anticristo como o espírito de Cristo, ele atua desde o princípio nos homens. Desde o primeiro estudo nosso, quando a gente falou do problema, depois a gente falou da queda, é o princípio desse espírito do anticristo instaurado na humanidade. Então, por que muitas pessoas têm caído no engano? Porque tem pessoas que leem o Apocalipse e acreditam que o anticristo ele é uma manifestação somente escatológica. Acreditam que a marca da besta e o selo do Deus vivo é só uma manifestação no futuro que vai vir. Mas esquece de que hoje essas coisas podem acontecer. Nós estamos numa luta entre o selo de Deus e a marca do anticristo. Amém? Todos os seres humanos, ricos, pobres, grandes e pequenos, estão sendo selados a cada decisão consciente a favor da verdade ou do engano. Todo homem é chamado ao conhecimento da verdade. Ocorre, porém, que paralelamente a esse chamado divino, há também o agir do Deus desse século, que busca cegar o entendimento, o entendimento humano, a fim de que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Você pode abrir comigo em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 4. Falando dessa ação, desse espírito anticristo que atua no mundo. Olha o que Paulo fala para a igreja de Corinto. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. Para a gente ficar atento no que o apóstolo diz. A partir do verso 1, é o que ele diz. Lembrando que ele está escrevendo a igreja de Corinto. Ele está escrevendo para cristãos, para salvos, para os santos que estão em Corinto. Ele escreve, lá no capítulo 4, verso 1, ele diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Olha o que Paulo está falando aqui,
o que está acontecendo? No meio de vocês existem falsos mestres que estão ensinando vocês a partir de coisas ocultas e vergonhosas. Deus está falando, ó, de um outro ensinamento, de um outro espírito. Nós aqui, testemunhamos diante de Deus, a nossa consciência está limpa diante de vocês, do que o que nós falamos está na luz e na verdade. Mas ao contrário do que nós estamos falando, existem pessoas falando de coisas obscuras e vergonhosas. Amém? Então ele já separa duas coisas: falsos mestres ensinando coisas obscuras e vergonhosas, e o apóstolo Paulo, como líder da igreja aqui, ensinando a verdade através de quê? De uma consciência iluminada. Então ele falou, preste atenção. Primeiro, o evangelho não tem nada obscuro, o evangelho não tem nada oculto, não atua nessas coisas. O meio oculto e o meio obscuro e o meio vergonhoso é o princípio da falsa profecia dos falsos mestres que atuam por meio do espírito do anticristo. Então, veio com um negócio assim de que o evangelho tem uma arte secreta que se você descobrir o negócio, sai fora. Veio que o evangelho tem, se você dobrar a Bíblia aqui, ou se você somar o número tal, se você pegar parte desse versículo, não, isso aqui pode fazer, isso é perda de tempo. Isso é coisas ocultas que pessoas ignorantes pensam que estão falando mistérios, mas na verdade o que? Eles estão trocando a palavra de Deus. Então começa o falso ensinamento. E o que Paulo está falando, mostrando aqui para nós? Que tem um falso ensinamento entrando na igreja de Corinto para confundir aqueles que estão selados pelo Espírito Santo, que receberam a salvação de Deus. Então a primeira advertência: existe a marca do anticristo, existe o selo de Deus vivo. Só que nós estamos nesse processo. Uma vez que nós cremos no Evangelho de Deus, o Espírito Santo ele habita em nós e ele começa o processo de selamento. Nós estamos sendo selados com Cristo. Só que nesse processo nós enfrentamos o que? Vozes de um outro espírito que procura o que? Arrebatar a nossa mente e o nosso coração para nos selar conforme o princípio deles. Então é isso que Paulo está falando aqui, ó. Verso 3: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que estão encobertos. Está encoberto. Então, se o evangelho parece oculto para algumas pessoas, na verdade o problema não é o evangelho, o problema é que essa pessoa está se perdendo, porque ela não quer a clareza do evangelho, que Paulo está falando. O evangelho está obscuro para algumas pessoas, não por culpa do evangelho, não é difícil de entender, não tem nada misterioso, não. Essas pessoas que se perdem não querem ouvir o evangelho da luz. Então ele começa a ensinar a igreja como que o outro espírito age. Verso 4: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem do Deus vivo. Então, ao verso 3 de novo: mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que estão encobertos, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, o que Paulo está falando aqui para nós? Existe um espírito atuante e atuando como? Como é que esse espírito, contrário ao espírito do evangelho, age? Cegando o entendimento dos incrédulos. Agora, como ele faz isso? Encobrindo o evangelho. Mas olha o verso 2: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Alguém tem uma outra versão aí? No versículo 4? Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas. Então, o que esse outro espírito faz?
Presta atenção, Paulo está ensinando a artimanha do outro espírito no meio da igreja. Isso serve para nós. Falsifica a palavra. Falsifica a palavra, nem adulterando a palavra de Deus. Então o que esse outro espírito faz? Atua por meio de coisas ocultas e vergonhosas, adulterando a palavra de Deus. Então essa é a forma. Então o espírito anticristo não está lá fora no mundo. Não, ele está muito presente no meio cristão, no meio evangélico, no meio do cristianismo principalmente, no nosso meio, fazendo o quê? Adulterando a palavra de Deus, para o quê? Para que a luz do evangelho de Cristo não resplandeça na mente e no coração de várias pessoas. Então os anticristos estão longe ou estão perto? Estão perto. O espírito que atua nos filhos da desobediência estão longe ou estão perto? Então, qual que é o nosso erro? Projetar o anticristo para o futuro escatológico e negar o efeito dele hoje. Enquanto nós negamos o efeito do anticristo, muitas pessoas estão caindo no seu engano, porque houve um evangelho adulterado, e é o que mais tem hoje por aí. Eu não sou dono da verdade, eu creio que ninguém aqui é dono da verdade, mas se você ler a Escritura e deixar ela falar com você, já começa a criar uma casca do evangelho e vai criando uma proteção para você não cair nessas coisas. Porque tem muita gente falando de Deus, tem muita gente falando do evangelho, tem muita gente falando de Jesus, mas que não sabe nada de Escritura, nada, não sabe nada de Bíblia. Usa o evangelho ou para política, usa o evangelho ou para o coach, usa o evangelho ou para alguns eventos ali de como é que fala? Inspiração emocional, usa o evangelho para poder, porque atrai multidões, mas na verdade o que acontece? Adulteram a palavra de Deus. Benefício próprio. Hoje o que acontece? Você assiste um podcast está lá. Não, porque Jesus fez isso e isso já fala. Não, porque Jesus pega cortes do que Jesus falou e falam coisas em cima que não tem nada a ver. O que é isso? Eu adultero a palavra de Deus para o quê? Não lhes resplandecer a luz. E o homem vai se tornando cada vez mais egoísta. Verso 4: nos quais o Deus deste século. Que século que Paulo está falando? O presente dele, certo? Ele está escrevendo lá para Coríntios, no primeiro século, o Deus deste século cegou o entendimento, está cegando o entendimento dos incrédulos. O que nós temos que tomar cuidado aqui? É que nós pensamos que o Deus desse século é somente o diabo, né? O mundo jaz do maligno, o príncipe desse mundo está vindo aí. Jesus fala isso, né? O mundo jaz do diabo, o príncipe desse mundo está vindo. O diabo fala isso, que todas as coisas para mim foi entregue. Então nós só associamos esse versículo, o Deus desse século, ao diabo. Mas se eu perguntasse para você hoje, qual que é o Deus desse século que nós vivemos, século 21? Dinheiro. Tem muito. Hã? Não é? Isso pode ser uma artimanha do diabo? Pode. Falsos profetas atuam nessa área? Atuam. Pessoas que adulteram o evangelho por causa do dinheiro atuam, mas o dinheiro é o Deus desse século ou é o mais íntimo do seu coração que deseja aquele dinheiro? Então, às vezes nós pensamos que o Deus desse século é o diabo, o Deus desse século é o dinheiro, mas o Deus desse século também pode ser o ego do seu coração, que é o que mais está sendo trabalhado hoje para que você volte para si mesmo. Então, para cada século, mesmo que o príncipe desse mundo caído é o diabo, mas para cada século ele atua com uma maneira diferente a fim de cegar o entendimento. Naquela época não era só o dinheiro. Na época de Paulo era o dinheiro? Não era o dinheiro. Naquela época era o quê? Era a fama. Talvez o quê? De levar multidões. Eram falsos obreiros que queriam o quê? A atenção, que queriam o quê? O respeito dos apóstolos.
que queria o quê? O título, mesmo que não seja tão diferente do de hoje, mas olha como ele atua em determinado momento nas áreas da evolução humana, conforme a gente viu nos períodos da história. Para cada período das 7 igrejas do Apocalipse tem o que? Ao que vencer esse período, ao que vencer esse período, ao que vencer esse período, porque para cada período da história o Deus desse século atua de uma forma diferente, cegando o entendimento dos incrédulos. Então, qual é a forma que o Deus desse século tem usado para cegar o meu e o seu entendimento? Porque tem que ser uma forma comum a todos os homens. É a forma do século 21 que nós vivemos. Qual é essa forma? Pode ser a riqueza, pode ser o egoísmo, a avareza, a cobiça. E nós estamos aguardando um anticristo escatológico. Mas sem perceber, eu posso estar sendo o quê? Enganado por falsos mestres, sendo conduzido por áreas obscuras desse mundo e me afastando da luz do Evangelho de Cristo. Como é que eu resolvo esse problema? Me aproximando da luz do Evangelho de Cristo. Porque ele atua, o diabo, ou Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Então é aqui que acontece o problema. Olha, o selo do Deus vivo não é na mente, não é na testa, na fronte, Apocalipse 13, Apocalipse 14, Apocalipse 7, não é na fronte, e a marca da besta não é na mão, não é na testa, é na mão direita. Então a primeira coisa que Paulo está falando, cuidado, porque essas coisas estão acontecendo aqui, cegam o entendimento dos incrédulos. Deixando você ignorante é mais fácil para ele atuar cegando o seu entendimento. Então o que nós devemos buscar hoje? Conhecimento da palavra de Deus, e não ficar apenas ouvindo o que as pessoas falam, sem questionar o que é dito. Nós não devemos ter medo de fazer isso. A gente não tem que ter medo para perguntar para a Escritura. A gente não tem que ter medo de chegar no nosso pastor da igreja e falar: pastor, explica isso aí direito que eu não entendi. Calma aí, isso aqui não é de acordo com o que eu aprendi. Mostra para mim então, me ensina aí. Essa parte eu não estou entendendo, não estou de acordo. Tem que chegar e tem que falar. Certo? Por quê? Porque senão o engano ele vai crescendo. Verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Está vendo? Por que Paulo fala isso? Verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. O que Paulo quis dizer aqui? Não nos pregamos a nós mesmos. Quem sabe o que significa isso? 2 Coríntios 4, 5. A gente não prega o que está no nosso coração, mas o que a palavra revelada. Então, o que Paulo está falando aqui para nós? Diferente desses, presta atenção, que ele está sempre falando dos falsos. Nós não nos pregamos a nós mesmos. Nós não estamos aqui para nos apresentar, para que nós sejamos o alvo da atenção, para que a gente seja massageado. Não. Nós pregamos a Cristo e mostramos a vocês que somos servos dele. Esses outros não. Esses outros que pregam a si mesmo. Então, fazendo a vontade deles, exatamente. Então, parece que o problema do ego é o problema da serpente que aconteceu desde a queda. Então, é o selo do anticristo. Ele começou na eternidade passada e vem se alastrando, fazendo o quê? Com que o homem faça a sua vontade em detrimento da vontade de Deus. Ou o que a serpente diz? Vocês podem ser igual a Deus. É onde desperta, aflorece o egoísmo humano. Então nós temos primeiro essa advertência de Paulo. Dentro de todo o homem, de todos os homens, duas potestades lutam pela posse de seus corações e de suas mentes. Paulo ensina que a consciência humana pode se amoldar segundo o espírito desse século ou segundo os princípios do Evangelho. Romanos capítulo 12, no verso 2 diz assim:
Até aqui, alguém quer falar algo, quer perguntar alguma coisa? Não? Tudo certo? Ó. Romanos 12, 2. Vamos ler do 1. Olha o que Paulo diz. Mais uma vez. Mente, batalha da mente. Rogo-vos, pois, irmãos. O que é um rogo? Alguém sabe? Súplica. Né? Eu insisto. Eu peço com grande insistência. Eu suplico. Então é algo importante. Amém? É algo sério, de fundamental importância que Paulo vai falar agora. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Para Coríntios ele fala do Deus desse século. Agora em Romanos ele está falando de novo do século. Não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu pergunto para vocês, qual é a grande advertência de Paulo no versículo 2? Não ser conformado? E o que Paulo está ensinando para nós a partir dessa advertência? Eu quero trabalhar com vocês, hoje a gente vai conversar bastante. O que ele está ensinando para nós aqui? Olha, não vos conformeis com o espírito, com o presente século, mas transformai-vos. Qual o ensinamento por trás dessa advertência de Paulo? Não cair nas ideologias, nas pregações que as pessoas estavam... Também, mas o que significa conformar? Amoldar, o que significa moldar? Não agir de acordo com a pessoa. Tá, essa é a ação, mas vamos pegar no significado daquela época. Não vos amoldeis. O que é ser amoldado? O que Paulo está usando como referência aqui? O que amolda as coisas? Não agir igual a eles, não se parecer igual a eles. Então, Paulo está falando assim, ó, não se deixem ser moldados. Mas se ele está escrevendo para a igreja que está em Roma, de santos, pessoas que receberam o Espírito Santo, mas ele adverte para que não deixar a consciência deles serem amoldados, ou serem o que? Conformados. O que significa aqui? Que mesmo eu crendo, eu corro o risco da minha mente ser modelada de uma outra forma. Então, se o Espírito Santo tem a capacidade de modelar, de dar forma ou de conformar, o que é conformar? É você colocar o molde numa forma e aquela forma dá um modelo para você. Não é isso? Então, se o Espírito Santo tem capacidade de fazer isso comigo, o que Paulo está falando? Existe o Espírito desse século que também quer fazer isso com você, mas ele quer fazer isso com a sua mente e o seu coração. O grande ensinamento de Paulo aqui é que a consciência humana pode ser modelada. Se você quiser anotar, esse é o ensinamento desse versículo. A consciência do homem pode ser conformada a um espírito. E se estiver no processo de conformação, pode deixar esse processo e ser conformado com outro processo. Então, não pense vocês, Paulo falando aqui, ó, não é porque vocês levantaram a mão e disse eu creio que está tudo certo. Não. Vocês entraram no processo de serem conformados à imagem do Cristo. E se vocês não continuarem, um outro espírito pode formar e conformar a mente de vocês. Ele quer dizer que quando você entra naquele papo de tá tudo bem, não, tá é isso que o anticristo quer. Aí o seu erro já começa a exatamente. Florar. Porque o que acontece hoje? Hoje assim, o crente salvo para sempre. Amém. E tem o outro lado, não, o crente pode perder a salvação. E aí fica nessa briga. Mas o que o ensinamento da Escritura fala? Que a sua consciência pode ser conformada. Embora crendo, você pode ser formatado pelo outro espírito. Cuidado. Esse é o lógico.
Esse é o molde. Ele está a moldar. É como se ele estivesse falando assim, ó, tem um olheiro, a sua mente é um barro, é um vaso mole assim, ó. Cuidado, porque para alguém dar forma para você no seu pensamento. Ele está falando, o único que deve trabalhar na sua mente e dando forma, que seja esse o Espírito do Deus vivo. Se você não for, o Espírito do Anticristo vai modelar a sua mente da maneira que você mesmo. É basicamente isso que os fariseus faziam, né? Exatamente. Eles chegaram num nível de saber muito, de entender muito, mas se conformaram com aquilo ali. Olha o que Jesus, você lembra o que Jesus fala para eles? Vocês, os discípulos de vocês, são 2 vezes mais filhos do inferno. Vocês saem por aí fazendo prosélitos, fazendo discípulos, mas eles são piores do que vocês, porque vocês estão o quê? Formando a consciência deles. Mas olha que interessante, o que o versículo 2 tem a ver com o versículo 1? Quem sabe? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que o 2 tem a ver com o 1? Ou o 1 tem a ver com o 2? Já que nós estamos falando de mente, eu quero trabalhar a sua mente hoje. Quem sabe? Que o versículo 1 tem a ver com o versículo 2. Alguém quer falar? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Mais uma vez falando da razão humana. Presta atenção. Pegue a sua razão humana, pegue o seu corpo e faça o quê? Apresente ele como sacrifício a Deus. Porque o outro espírito, ele faz o quê? Pega a mente e pega o corpo, mas não quer ser sacrificado como oferta a Cristo. Ou seja, nega o sacrifício. Não, eu não vou me doar, eu não vou me apresentar, eu não vou me sacrificar para isso. Eu posso usar isso ao meu benefício, ao invés de usar isso para mim, sacrificar. Então, o que é cultuar a Deus? Se apresentar como sacrifício. E o que ensina hoje que é culto? Na igreja? Vamos na igreja, vamos no culto, vamos na igreja, vamos no culto. Hoje tem culto, mas será que o ambiente de culto é um ambiente onde existe o sacrifício a Deus? Será que o culto nosso é um lugar onde nós nos ofertamos como sacrifício vivo? Ou a gente vem para um lugar e se junta coletivamente para ter uma briga de ego, quem faz melhor, quem não faz? Eu tenho que buscar a Deus. Então o que está acontecendo com a igreja? Ela perdeu a ideia de culto. A igreja perdeu a ideia de culto. Culto é se apresentar a Deus de forma racional. Use a sua mente, Paulo está falando, e se apresente a Deus como sacrifício, não morto, mas vivo. Porque se você não fizer isso, você vai estar se apresentando para outra coisa. Não tem 3 caminhos, Pedro. Um é 2. É 2 caminhos. Ou a porta é estreita ou a porta é larga. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. É isso que Paulo está falando aqui. Você precisa se apresentar, porque a grande advertência e a grande verdade que muitas pessoas hoje não pregam que a sua mente, embora você crendo, ela pode ser conformada com o outro espírito. Por isso ele fala, você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, primeiro faz o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente que não se renova é uma mente que está formatada daquele modo e não tem capacidade de evoluir. Então a mente ficou presa lá atrás. Paulo falando, tira ela lá de trás, porque passou aquilo. Agora avance para que você possa experimentar qual é a vontade de Deus Pai. Amém? Então o que nós estamos aprendendo aqui? Que a grande estratégia do espírito do anticristo é atuar na nossa mente e no nosso coração.
Ó, aqui nós temos uma advertência paulina acerca da necessidade de se desenvolver uma consciência pura, iluminada pelo Espírito Santo, a fim de que não se cauterize e chegue ao estágio irreversível de apostasia. Por exemplo, 1 Timóteo no capítulo 1, abre comigo aí. Não perca o raciocínio, né? É claro que eu não estou aqui com a pretensão de esgotar o tema anticristo, que não tem como. Aqui o propósito desse curso é só dar alguns meios para que você estude depois. A partir do que nós estamos compartilhando aqui, você possa chegar na sua casa, abrir a sua Bíblia e ler com um pouco mais de conhecimento. Mas nós não estamos aqui esgotando todo o assunto anticristo, porque é muita coisa. Então o que eu estou fazendo aqui com vocês é só trazer o que eu mais acho de importante, que é essa batalha na mente e no coração. Mas o tema anticristo, o tema selo de Deus é muito maior do que eu estou falando aqui. Mas eu creio que o que eu estou falando aqui vai servir de alicerce para que vocês continuem estudando, continuem indo atrás. Porque em 1 hora e 15 não tem como a gente falar de tudo, né? A gente fez aí um tempo atrás um estudo sobre o anticristo, 3 ou 4 segunda-feira falando lá de 1 hora na aula, videoaula que a gente fez. E a gente não começou e não falou quase nada. Então eu estou aqui só fazendo um resumo do que eu acho ser mais importante para a gente tomar o cuidado. Porque é a partir daqui que acontece o selamento do anticristo. Por exemplo, então Paulo fala, a advertência dele é: para que a minha mente não seja conformada com a marca da besta, a marca do anticristo, eu preciso ter uma consciência pura, uma consciência trabalhada. Então, em 1 Timóteo 1,5, olha o que ele fala, que interessante. 1 Timóteo. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, que as folhinhas muito fininhas. 1 Timóteo 1, ele diz assim, olha que interessante. 1 Timóteo 1,5, Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O que Paulo está falando por isso aqui? O intuito do que eu vou falar para vocês, que eu vou escrever aqui, procede do amor, procede de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Paulo está abrindo o coração diante deles. Eu estou sendo sincero aqui para vocês. Desviando-se algumas pessoas destas coisas. Que coisas? Verso 6. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. O que Paulo está falando? Eu estou escrevendo para vocês com amor, com uma consciência boa e com uma fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, essas pessoas se desviaram do quê? O que ele está falando? Olha aí, essas pessoas se desviaram do quê? Quero fazer o que você vai interpretar a Bíblia hoje. No versículo 5 e no versículo 6. Coração puro, boa consciência e uma fé não fingida. Então Paulo se apresenta com um amor, consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Aí o verso 6: desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em... O que está escrito? Tem alguém com uma tradução mais clara aí? Vãs contendas. Vãs contendas. Se eu me desviar do amor, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia, eu entro no caminho de contenda. Então Paulo está falando, consciência boa, amor e fé é a base do quê? Do Espírito de Cristo. Amor,
uma consciência de bondade e uma fé sem falsidade. Pessoas se desviaram disso. Se desviaram, então elas estavam. Não é isso? Essas pessoas que se desviaram estavam onde? No meio disso. Então, esses que têm esse espírito procedem da onde? Do nosso meio. E nós estamos esperando o quê? Uma entidade anticrística vinda lá no canto do mundo. Aí Paulo falou, não, está cheio disso por aí. Está lotado disso por aí. Pode estar sentado no meio de vocês. Porque é só perder o amor, uma boa consciência e a fé. E entra por discussões intermináveis. E ele continua, verso 7, pretendendo passar por mestres da lei. Ou seja, aonde que essas pessoas estão? No meio cristão evangélico. Porque eles se desviaram, mas não saíram. O espírito anticristo, ele está fora, mas também está dentro. Falta falar. Embora se desviaram, mas permaneceram. Porque usam do nome de Cristo, usam do amor de Cristo, usam da consciência de Cristo, usam da fé pregada por Cristo. Mas o que acontece? Não querem nada do que é de Cristo. Então eles se camuflam de mestres da lei, não compreendendo todavia o que a lei fala. É o que nós acabamos de falar. Pregam, mas não sabem nada do que fala, porque usam da palavra, mas não entendem a própria palavra. Por quê? Não tem um amor, não tem uma boa consciência e não tem uma fé sem falsidade. Você lembra que Jesus disse que você conhece os falsos profetas pelos seus frutos. Então eles estão no meio. Mas como é que eles se cai a máscara deles? Pelo fruto. Porque o fruto é o quê? É o ódio, não é o amor. Qual que é a consequência? O contrário de amor é o ódio. Qual que é o contrário aqui de uma boa consciência? Uma má consciência. Uma fé genuína, uma fé falsa. Então, meus amados, existe um perigo muito grande e muito sério. Isso que eu estou falando aqui para vocês hoje é algo que tem que ser gravado em nossa mente e nosso coração, para a gente saber com que a gente tem que lutar de verdade. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em discussões tolas, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Me perdoe falar isso, mas hoje você vê o que você vê na política de gente falando do Evangelho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pessoas espalhadas por aí tudo, e fazendo campanha, e sabe o que é o pior? É que a gente é levado, de direita, não, tem uma aparência legal, não, o cara quando ele fala da família, não, fala sobre a base familiar, fala de Cristo, fala de Jesus, ele é a favor da igreja, mas a mensagem é de ódio. E aí? Cadê a fé sincera? Não tem. E a boa consciência? Não, é só falar o contrário, que desce o cacete contra a consciência má. E nós esquecemos que o falso profeta, ele tem aparência de cordeiro, mas quando ele fala, ele age como dragão. Aparência de cordeiro e fala de dragão. Então nós vemos, tem pessoas o tempo todo falando de Jesus, falando do Evangelho, falando das igrejas, porque, desculpa o que eu vou falar, mas se tem uma pessoa que é fácil hoje você controlar, é o crente. Se tem uma pessoa que é fácil hoje você moldar a mente dele, é o crente.
O crente é facinho fazer isso. E uma prova disso é a política hoje que nós enfrentamos. Por exemplo, Romanos capítulo 9, verso 1. O espírito anticristo é espalhado mas graças a Deus pelo seu Espírito Santo que Ele tem falado aos nossos corações, e Ele há de nos dar a força necessária e sabedoria para a gente resistir a isso, amém? Então Paulo falando da consciência, mais uma vez ele fala, por que eu estou falando tanto da consciência? Porque a marca da besta e o selo do Deus é na fronte, não é isso que está escrito? Então é na consciência nossa. Paulo fala, Romanos 9:1, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Capítulo 9, versículo 1. Olha, quando Paulo fala aos romanos, ele fala essa primeira coisa: o que eu falo para vocês é segundo a verdade. Qual que é a prova de o que você está falando é verdade e o que você está na verdade? Qual que é a prova? Testemunhando comigo quem? E o que mais? Então não basta só o Espírito Santo, ele tem que convencer a sua, porque o Espírito fala para você que é errado fazer tal coisa, mas às vezes você consegue deixar de fazer? Não, porque a sua consciência ainda não está completamente amalgamada com o Espírito Santo. Por isso ele fala, não vai por aí, mas você vai fala, vem para cá e você vai para lá, porque a sua consciência não está de acordo com o Espírito que te habita. Paulo está falando, mas eu estou falando para vocês, Paulo fala, eu estou falando com vocês, e o Espírito Santo é minha testemunha, e a minha consciência também é minha testemunha. Ou seja, nem o Espírito e nem a minha consciência deixam eu mentir. É a prova de alguém selado com a marca de Deus, o Deus vivo, na fronte e no coração. Porque ele fala, se eu mentir, o Espírito Santo me condena e minha consciência me condena. Mas eu falo para vocês segundo a verdade, porque a minha consciência está unida com o Espírito Santo, e se tivesse errado e na mentira, eles me acusariam. Então Paulo dá mais um conselho para nós. A sua consciência tem que ser formada pelo Espírito Santo, para que quando o Espírito Santo testificar a verdade no seu coração, a sua consciência também cobre você acerca da verdade. Porque no dia que a sua consciência, você já ouviu falar disso, deixar de te cobrar, é sinal que você já está insensível à voz da sua própria consciência, e pela sua consciência é onde o Espírito Santo entra para auxiliar você. Se você se torna nulo a sua consciência operada pelo Espírito Santo, você cria uma outra consciência, que na verdade não é sua, mas já é uma influência do Espírito Anticristo atuando na sua própria carne, gerado pelo seu ego. Então você cria uma pseudoconsciência, uma falsa consciência, uma outra luz que agora quer te conduzir, cegando o seu entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Ou seja, um Deus desse século está tentando pegar sua consciência. Por exemplo, 1 Timóteo 4:2, volta lá. Hoje a gente vai ler bastante. É um tema bem difícil, mas é o que eu falei. A intenção aqui é lançar só as bases para você estudar depois na sua casa. 1 Timóteo 4:2, olha que interessante que Paulo falando de Timóteo. 1 Timóteo 4:2. Ora, vamos ler no 1. Ora, o Espírito está com letra maiúscula na sua Bíblia? O Espírito Santo, amém? O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizada a própria. Isso já estava acontecendo lá? Sim. Isso vai acontecer no futuro? Sim. Isso acontece nos dias de hoje? Sim. E essas pessoas enganam os outros falando do quê? Da palavra. E ele fala que Paulo falou assim,
Eu já falei para vocês, eu já falei lá em Romanos que a minha consciência testemunha junto com o Espírito Santo. Aqui é o próprio Espírito de Deus expressamente, sabe? Ele está fazendo algo ali, ele está expressando um sentimento tão profundo de advertência que ele fala: ora, o Espírito afirma expressamente: nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Espíritos enganadores e ensinos de demônios vêm por meio de quem? Está aí a resposta no texto. Espíritos enganadores, ensinos de demônios, vêm pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Então, qual é o meio que espíritos enganadores e demônios, entidades malignas, usam para formatar a sua mente? Pessoas que já têm a própria mente cauterizada. Aí você está com medo do trabalho, está ali na esquina, você passa longe da macumba, você fica com medo de coisas exteriores, mas a grande guerra que acontece é na sua mente. Ó. E esses têm cauterizada a própria consciência. O que significa cauterizar ou cauterizado aqui? Também. O que mais? Endurecida. O que mais? Já não é cobrado mais. Insensível. Se tornar insensível. Já o que? Perdeu a sensibilidade o quê? De uma consciência no espírito. Ou seja, não quiseram. Romanos fala que vai ser para Exatamente. tendo conhecido a Deus. Exatamente. A gente vai chegar ali já. Exatamente. Ele fala sobre a consciência. Então, a gente percebe que o espírito anticristo ele atua desde o princípio na consciência. Então, quando o Adão e Eva lá eles caem, lá naquela historinha, a visão de Eva começa a mudar a partir de uma mudança de mente. É o que ela tem um entendimento, fala. Ela sempre via a fruta, né, na historinha lá, mas daqui a pouco ela fala: nossa, a fruta é desejável e atraente. Mas a fruta sempre estava lá. Mas de repente ela não é que seria. Por quê? Primeiro houve mudança na consciência, para depois ter a mudança nos olhos. Depois tem mudanças na cara. Então é aqui onde as nossas batalhas acontecem. É aqui. Então é por isso que o selo do Deus vivo é na testa, mas a marca do 666 também é na testa. Amém? Olha, abre comigo, por exemplo, em Hebreus. Vamos lá em Hebreus 6, mente cauterizada. Hebreus 6, versículo 4. Pessoas, acabamos de falar, pessoas que dão espaços a doutrinas de demônios, espíritos enganadores, porque tem a sua própria mente cauterizada. Agora, olha o perigo de você ter a mente cauterizada e ter uma consciência que não te acusa mais. Versículo 4, Hebreus 6. É impossível, está escrito na sua Bíblia impossível? Impossível. Eu vou falar para você, são poucas vezes que isso aparece no Novo Testamento. Você pode ler essa palavra impossível. Impossível. O apóstolo aqui dando uma advertência, é impossível. E ele está falando isso com base no quê? Na palavra, testemunhando com ele o Espírito Santo e a sua própria consciência. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo,
estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Olha, de novo, é impossível esses que foram iluminados, participaram. Não estou falando de alguém que na sua caminhada desvia. Você conhece o irmão que também é fácil. Não, não é isso. O apóstolo falando de uma mente cauterizada. Ela optou por aquilo. É isso que ele está falando. Esses que assim fazem, é impossível renová-los ao arrependimento. Esse daqui, meu amado, é o pecado contra o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que não te perdoa, é você que não se arrepende mais. É isso que é o pecado contra o Espírito Santo. Jesus fala: todo o pecado contra o Pai, contra o Filho será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não terá perdão. Mas não é Deus que não libera o perdão, é que a pessoa que chega ao ponto de pecar contra o Espírito Santo, ela não se arrepende mais de nenhum pecado, porque a sua mente foi cauterizada, ela recebeu na sua consciência o recebeu a marca da besta e o selo do anticristo. Então o apóstolo está falando para nós: esses escolheram isso, é impossível trazê-los de volta. Então existe um processo irreversível para aqueles que uma vez deixam sua mente se amoldar ao espírito do anticristo. Quantas mensagens a gente ouve sobre isso? Poucas, né? Muito poucas. Por quê? Verso 7. Agora ele vai contar uma história para ilustrar o porquê que é difícil, que é impossível essas pessoas voltarem. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. O que Paulo está falando? Alguns discutem se é Paulo, se não é, mas o que o escritor do Hebreus está falando aqui para nós? Existe uma terra. Ele fala isso, Pedro, para ninguém ter desculpa do que não entendeu, cara. Eu vou contar uma história tão simples aqui, que não é para você falar que não entendeu. Ele está fazendo aqui, ó. Tem a terra, o chão, né? Essa terra, o que é? Ela recebe chuva todo dia. Está chovendo agora, né? Ficou aí mais de 30 dias sem chover. Está chovendo. O que está fazendo? O solo está recebendo chuva. Aí está falando: tem solo, terra, que ao receber a chuva produz coisa boa, certo? Só que tem solo que recebe a mesma chuva, mas o que ele faz? Produz espinhos. Então ele está falando de duas terras que recebem a mesma chuva, mas um produz fruto bom e outro produz fruto. Por que ele conta essa história aqui? Porque essas pessoas que são impossíveis de serem renovadas ao arrependimento são esse tipo de terra que, embora recebendo sempre um favor celestial descido do céu sobre bons e maus, justos e injustos, o que eles fazem com o favor de Deus? Produzem coisas más e perversas. Então o apóstolo está falando que tipo de terra que é você? Uma terra que valoriza o favor imerecido e produz um fruto para ele, ou uma terra que produz um fruto para a perdição? Porque essa terra, do que recebe, cresce e dá uma grande árvore, não é isso? Mas olha que interessante, olha o verso 7 de novo, ó. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada. Está escrito na sua? Cultivada? Tem alguém que está escrito diferente? Lavrada? Lavrada? Na sua está, Wilson? Lavrada? O que é isso aqui? Tem uma terra que se permite ser trabalhada. Tem uma terra que permite o lavrador trabalhar ela. É essa que dá bom fruto.
Agora tem uma terra que rejeita o cuidado de quem está ali para cultivá-la. Essa produz o quê? Espinhos e abrolhos. Então, uma terra com uma consciência boa, que é moldada segundo o agricultor, e uma terra que tem uma consciência má, que é moldada segundo o seu dono. Essa produz frutos maus e essa produz frutos bons. E qual que é o destino das duas? Uma é salvação e a outra é condenação. Por quê? Porque é impossível trazer de volta uma terra que recebeu a chuva, mas não quis devolver para o dono da chuva aquilo que a água pode fazer através dele. Ou seja, eu reconheço que tudo que cai sobre mim é um favor do céu, e agora eu uso essa graça para produzir frutos para aquele que me rega, que me molha todo dia, que me inunda com a sua água. Agora, se eu pegar tudo isso que ele faz para mim e negar isso, eu pego contra a obra do Espírito Santo. Então, eu me torno uma terra frutífera e o meu espinho é ser queimado. Amém? À medida que a consciência vai sendo plasmada na matriz da verdade ou do engano, o selo do Pai e do Cordeiro, ou o nome da besta, se tornam evidentes. À medida que você vai sendo moldado à consciência, ao Espírito que te domina, através da sua vida vai se tornar evidente se você tem a marca da besta ou se você tem o selo do Deus vivo. Por exemplo, Apocalipse no capítulo 14, olha comigo, olha que interessante. Apocalipse capítulo 14, olha o que diz, ó. Se alguém depois puder me avisar na hora, hein? Faltando 15 para as 9, alguém me avisa, por favor. Ó, Apocalipse 14 diz assim: Olhei, 14:1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na canela escrito o nome do seu Pai. Não? Não é na canela, não? Na onde que é? Na fronte. Opa. De novo, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. O que estava escrito na testa desses 144.000 que estavam com o Cordeiro? O nome do Filho, o nome do... Olha para você ver, o Monte Sião representa que eles foram alçados, estão numa posição de glória, e ele, na mente deles, está o quê? O nome do Pai e o nome do Filho. E quem escreve é o Espírito Santo, porque é ele que faz essa obra. Eu vi, João falando, eu vi com eles, esses que têm a mente, eles carregam o nome do Pai e o nome do Filho aqui, está de pé com o Cordeiro. Verso 2: ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era semelhante a arpistas quando tange a sua harpa. Entoavam um cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados de toda a terra. Por que ninguém conseguia aprender o cântico, senão esses? Interessante, né? Depois a gente volta aqui, ó. São os 144.000, que não é um número literal, é um número simbólico, o 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12, que é plenitude, é um coletivo pleno de Deus. São estes os que não se macularam com mulheres, e aqui não são mulheres como as irmãs que aqui estão, não, são que, como o Apocalipse foi escrito em símbolos, né, para ocultar do Império Romano da época, mulher significa falsa doutrina ou outras doutrinas, não se prostituíram com outros ensinamentos,
No próprio Apocalipse vai falar do espírito de Jezabel. Fala, vocês estão tolerando o Jezabel, mas não era Jezabel que estava lá, que Jezabel viveu lá no Antigo Testamento, era o espírito de prostituição representado por Jezabel. Então ele falou, esses não se prostituíram com outros espíritos. Está falando aqui, ó, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Olha a diferença do selo de Deus aqui, ó. O selo do Deus e o selo do Filho. Estes são seguidores do Cordeiro para onde quer que ele vá. Você quer saber se você tem o selo do Cordeiro, o selo do Pai? É só você olhar para si mesmo e ver se você segue Cristo por onde quer que Cristo vai. Onde que Cristo vai? Você leu nos Evangelhos. Você vai saber. Será que a gente já consegue fazer o que Cristo faz? Ainda não, porque nós estamos sendo selados. O nome do Pai e o nome do Filho está sendo escrito em nós. O que pode acontecer? Se a gente não vigiar, um outro nome pode ser escrito. É um processo. Então esses não, esses concluíram a obra. Quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, agora eu vou ser oferecido como sacrifício, porque a coroa da minha recompensa me aguarda. O que ele está falando assim? Aqui já está escrito o nome do Pai e o nome do Filho. Eu completei a carreira, sabe? Eu vou agora encontrar com Ele, aquele que escreveu em mim, na minha consciência e no meu coração, tanto o nome do Pai quanto o nome do Filho, através do seu Espírito Santo que atua na minha consciência. O final da nossa história é o que? Ter o nome do Pai e do Filho selado em nossa consciência. Ou seja, o que significa ter o nome de alguém em nós? É que você tem os atributos e as ações daquele que tem o nome sobre você. Você pertence a ele. É isso? Seu filho aqui recebe o seu sobrenome. O nome está sobre ele. Está sobre você agora. O que Deus fez? Quando Deus trouxe você das trevas para a luz, Ele prometeu através do seu Espírito Santo que vai santificar você até que você seja conforme a imagem e semelhança dele. Quando você alcançar isso, o nome do Cordeiro, o nome do Pai vai estar escrito na sua fronte, porque você se parece com Ele e tem a mesma identidade. Mas o contrário é verdadeiro. Um outro nome pode ser selado, pode estar sendo formado na sua mente. Continuando o versículo, ó. São estes os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira em sua boca. Eles não têm mácula. Ou seja, são pessoas que foram totalmente trabalhadas pelo Espírito Santo até se tornar um com o próprio Cristo. Agora, olha Apocalipse capítulo 13. O interessante é que esse capítulo, quando fala do selo de Deus, é para combater o capítulo 13 que fala da marca da besta. Um selamento. Presta atenção. Antes de ir aqui, eu quero só ler com vocês aqui em João, João Evangelho capítulo 6. Olha que interessante. João Evangelho capítulo 6. Para você ver que a imagem e a semelhança de Cristo a gente tem que ser formado, porque olha o que é dito sobre Jesus. João Evangelho 6, verso 27. Trabalhai, Jesus falando para as pessoas, trabalhai. Ele multiplicou os pães, depois as pessoas foram atrás dele querendo pão, Aí Jesus repreende eles dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. O selo de Deus, o Pai, está evidente na pessoa de Jesus. Então, como que eu sei o que é o selo de Deus? Somente olhando para o seu Filho. Se eu perder o Cristo de foco, eu começo a me envolver com outras coisas que dizem que é o selo de Deus, mas que verdade não é.
Então o selo do Pai está manifestado, não está oculto, não está escondido, não está em trevas, não. Olha para Jesus, Deus está falando, olha para Jesus que você vai entender o que é ser selado pelo Pai, completamente conformado à imagem e semelhança. Agora no capítulo 3 do Apocalipse, olha o que é dito no verso 17. Verso 16, ó. A todos os pequenos, 13 e 16, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, os que têm o selo do Deus vivo têm o nome do Filho e o nome do Pai. Amém? Na mente e no coração. E os que têm a marca da besta também têm o nome do anticristo, o nome do dragão e o nome do falso profeta escrito aonde? Na sua mente. Então, percebe que o que é importante do nome aqui não é o próprio nome, mas é que o nome na consciência de alguém representa que tal pessoa é daquele nome. Se você tem um nome que domina a sua consciência, você pertence ao dono desse nome. Pô, John, interessante que esse versículo aqui, quando as pessoas que são seladas, né, pela marca da besta, vão ter seu selo na testa, a sua consciência pode ter entrado, e na sua mão direita. Então é um significativo que a pessoa começa a agir Exatamente. como Exatamente. o anticristo, que é, vamos dizer assim. A mão direita representa a ação de uma consciência conformada ao nome que é o Senhor da sua vida agora. Ou seja, se você é selado pelo Pai e pelo Filho, as suas ações estão de acordo com o Pai e com o Filho. Agora, se você é selado com a marca da besta e do anticristo, as suas ações vão de acordo com o anticristo. É o fruto mau que você e nós produzimos, ou o fruto bom que nós iremos produzir. Ó. Pertencem a Cristo verdadeiramente somente aquele em cujo coração está sendo Cristo gerado. Eu vou parar nesse pedaço com vocês, e na próxima aula, 7h30, a gente volta daqui para falar, para terminar a marca da besta e o selo do Deus vivo da parte 2. Vamos fazer assim? Aí depois vai ficar voltando só mais uma aula que eu vou juntar os filhos de Deus e a eternidade. Aí falta então essa aula, a gente termina, e mais uma para concluir. Amém? Mas eu vou ler só isso aqui com vocês e vou terminar. Ó, pertence a Cristo verdadeiramente somente aquele em cujo coração está sendo Cristo gerado. Abre comigo em Gálatas no capítulo 4. Eu quero gastar mais tempo com vocês, igual gastei no Redenção, aqui na marca da besta e no selo do Deus vivo, porque é o ponto auge do nosso curso aqui, que é o que mais importa para nós. Por exemplo, Gálatas no capítulo 4, verso 19, olha o que Paulo diz. Olha que interessante. Meus filhinhos, por quem, de novo, Gálatas capítulo 4, verso 19. Meus filhinhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O que Paulo está falando aqui? Essas pessoas creram? Creram. Essas pessoas aceitaram Jesus? Aceitaram. Mas Cristo já tinha sido formado nelas? Não. Qual que é a grande advertência nossa? A gente não pode se acomodar com o dia que a gente aceitou Jesus. E não, eu sou salvo para sempre. Salvação pertence a Deus. O que importa é o você hoje. Como é que a sua consciência está? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Como é que é a minha consciência? O que eu tenho feito com a chuva que cai sobre mim todo dia?
Qual é o meu fruto? Quando as pessoas iam ser batizadas por João Batista, o que ele falava? Produzir frutos dignos desse ato seus aqui. Vocês estão vindo aqui, vocês estão se arrependendo? O que vai provar que vocês estão afundando no rio e levantando, para mim não importa. Se vocês falam que estão arrependidos, não importa. O que vai provar são os seus frutos, porque eles vão demonstrar se o arrependimento de vocês é verdadeiro ou não. Porque eu na verdade, eu batizo com água, eu estou mergulhando você aqui, trazendo uma mensagem para o seu coração, só vocês ser transformada, mas isso aqui é só um símbolo. Agora, os seus frutos é o que importa. Então, mas o anticristo está longe, o apocalipse vai demorar para acontecer, mas e os seus frutos? É de quem está sendo selado pelo Cordeiro ou de quem está sendo selado pela besta? Não se engane, embora crente, nós podemos ser levados pelo engano do príncipe desse século. Quando? Quando nós deixamos a nossa consciência ser amoldada segundo os padrões desse mundo e não segundo a luz do Evangelho de Cristo. Por exemplo, 1 Coríntios 2,16, eu termino com vocês aqui. 1 Coríntios 2,16. Olha só. Lembrando que essa mensagem vai estar disponível depois. Quem quiser compartilhar e mandar aí para quem quiser, manda o vídeo, vou trabalhar o vídeo, depois compartilho com vocês lá no grupo. Ajude a gente a divulgar essa mensagem aí, porque isso tem sido bênção para você. Eu tenho certeza que vai ser bênção para muitas pessoas. 1 Coríntios 2,16, olha só. Então a Bíblia está repleta desses ensinamentos. Aqui a gente está sendo trabalhado aí. Olha que interessante. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possam instruir? Quem está falando que é o apóstolo Paulo, né? Paulo está fazendo uma pergunta assim, quem conheceu a mente do Senhor para poder aconselhar aí? É uma pergunta forte, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Você poder dar um conselho para ele? Ninguém, né? Olha o que ele fala. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você tiver a mente de Cristo, você começa a conhecer o mais profundo do Pai. Volta falando assim, quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém, mas só tem um diferencial. Nós temos a mente do seu Filho. A partir da mente do seu Filho, você começa a entender a mente do Pai. Então, o nome do Filho vai escrevendo o nome do Pai, porque através do Filho eu consigo conhecer o Pai. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou a sua consciência manifestada em forma humana, a razão. Você sabe por que João chama Jesus de Logos? No princípio era o Logos. Quem sabe? O Logos na cultura grega é o quê? É a razão universal, criadora de todas as coisas. É a consciência suprema para os gregos. Sabe o que João fala? No princípio era a consciência suprema. No princípio era a razão maior. E ele, sendo Deus, se fez carne. A consciência maior e a razão suprema habitou em forma humana para revelar o Pai. Então, o que Cristo é? A consciência do Pai manifestada. O que Cristo é? A vontade de Deus manifestada. O que Cristo é? O próprio Deus revelado aos homens. Para que o quê? A partir dessa matriz, que é Cristo, eu possa estar nele, moldado e transformado, para que a minha consciência esteja de acordo com a consciência de Cristo, e para que através de uma consciência de Cristo, eu possa conhecer a mente do Pai, porque Paulo fala isso, é o Espírito que sonda os corações, e o mesmo Espírito que nos habita, é o Espírito que sabe as intenções do Pai, e Ele testifica no seu coração que você é filho. Por isso o Espírito clama, Abba, Pai, significa papai.
Pode chamar Deus de Pai, porque o Espírito Santo está trabalhando em você, selando a sua mente, o seu coração. Amém? Essa é a primeira parte então do nosso estudo. Na outra parte eu quero falar sobre a consciência coletiva do anticristo e a consciência coletiva do Cristo. Ou seja, como que isso atua no mundo e como vencer essa ação do anticristo. Amém? Então a gente tem mais uma aula sobre a marca da besta e o selo do Deus vivo, e depois mais uma aula sobre os filhos de Deus e a eternidade. Então temos mais 2 aulas aí, depois a entrega do diploma, do certificado. Não percam, os irmãos chegaram um pouquinho atrasados, se conseguir chegar às 7h30, porque daí a gente ganha um tempo maior, porque o assunto, você viu, trabalhado, a gente vai. Amém? Mas mesmo assim, vem, não deu para chegar na hora, vem do mesmo jeito, pode chegar atrasado, não tem problema. Amém?